Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Graziele Propodowski, advogada especialista em direito previdenciário, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema que preocupa muitos aposentados. O que fazer quando a aposentadoria chega com um valor muito abaixo do esperado? Se você está nessa situação, fique tranquilo. Existem algumas alternativas que podem te ajudar a melhorar esse cenário e aqui eu vou te explicar em quais situações a revisão do seu benefício da sua aposentadoria pode ser uma boa opção para que você receba mais dinheiro e, claro, como proceder em cada situação. Então, em um primeiro momento, o que é a revisão de aposentadoria? Pessoal, a revisão de uma aposentadoria é a possibilidade de recalcular o valor do seu benefício da sua renda mensal quando algo pode ter sido feito de forma incorreta na hora da concessão, na hora da análise, o que é muito comum. Isso pode acontecer por vários motivos, como, por exemplo, erro no cálculo, falta de computar algum período de trabalho ou até mesmo mudanças nas leis previdenciárias, o que ocorre muito e nós sabemos. E Grazi, quem tem direito a essa revisão? Quem pode pedir esse recálculo? Quanto a esse questionamento, eu já deixo aqui registrado que não é todo mundo que pode pedir essa revisão. Ela é mais direcionada a quem o benefício foi calculado incorretamente ou que teve algum erro no processo de concessão, como eu falei, de análise. Então, são em casos mais específicos e essa revisão também pode ser válida para quem trabalhou em atividades especiais, o que nós comumente chamamos de atividades insalubres, atividades perigosas, ou atividades na agricultura, ou quem teve alguma ação trabalhista e esses períodos não foram considerados. E antes que eu esqueça de falar, para deixar registrado, existe um prazo de até 10 anos após a concessão da aposentadoria para solicitar essa revisão. Então agora nós vamos ao que interessa. Para essa revisão, o primeiro passo é revisar o cálculo da sua aposentadoria. Muitas vezes o INSS ele pode cometer erros ao calcular o benefício, principalmente em relação às contribuições feitas ao longo dos anos, recolhimentos mais antigos. Assim, o valor da sua aposentadoria é calculado com base na média das suas contribuições e é extremamente importante que todas elas estejam corretamente registradas no teu histórico de contribuições. E como você pode analisar isso? Você acessa o site ou aplicativo do Meu INSS e consulta o seu extrato previdenciário, também conhecido como CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Se você encontrar inconsistências, como períodos sem contribuição, valores errados, é possível solicitar uma correção e, com isso, aumentar o valor da sua aposentadoria. Então, identificando algum erro no cálculo, ou você tenha percebido que alguma contribuição não foi considerada, é a hora de pedir uma revisão do seu benefício. E eu falo para vocês, não raras vezes, o INSS pode ter deixado de contabilizar contribuições importantes ou acabou aplicando regras, digamos, incorretas no cálculo. Depois de identificado o erro, a solicitação de revisão pode ser feita de maneira muito prática, tanto pelo site do Meu INSS, pelo telefone 135, que é a central de atendimentos do INSS, ou diretamente em uma das agências do INSS, onde poderá ter orientações sobre como proceder e para garantir que o processo seja eficiente, seja analisado de forma correta, é muito importante ter em mãos toda a documentação necessária, como os carnês de contribuição, contra-cheques, carteira de trabalho, entre outros. E outro ponto, pessoal, que merece atenção é a modalidade, a espécie de aposentadoria que você escolheu. Nem sempre a aposentadoria concedida é a mais vantajosa. Dependendo do seu histórico de contribuições e do tempo de serviço, pode ser que você tenha direito a uma outra modalidade que ofereça um valor mais alto. Principalmente, me ouçam, principalmente se você se aposentou com as regras após a reforma da Previdência. E aqui já a recomendação é de consultar um advogado previdenciário que pode analisar o seu caso e verificar se há outra opção de aposentadoria que seja mais vantajosa para você escolher. E passada essa análise de valores, eu vou citar aqui para vocês pelo menos 4 tipos de revisões mais comuns que nós mais usamos na prática. A primeira
é a revisão para a inclusão de tempo especial, que nós conhecemos como enquadramento por insalubridade. Nessa revisão, então, é para quem trabalhou em condições insalubres ou perigosas e é possível solicitar que esses períodos sejam reconhecidos como tempo especial, o que, consequentemente, pode aumentar o valor do seu benefício ou até, para quem ainda não é aposentado, antecipar a aposentadoria. Essa revisão ela é indicada para quem exerceu atividades como, por exemplo, médico, enfermeiro, metalúrgico, mineiro, eletricista e outros que trabalham expostos a agentes nocivos à saúde. Esse tempo especial, nas situações que o segurado não atinge os requisitos para a concessão da aposentadoria especial, pode ser convertido em comum, o que acaba resultando nessa aposentadoria antecipada, como eu falei, ou em um benefício com um valor mais alto, já que o cálculo ele considera uma multiplicação do tempo especial, aí essa multiplicação precisa ser verificada no caso concreto para saber qual alíquota que vai ser utilizada. A outra é a revisão que nós chamamos de atividades concomitantes, e isso acontece quando o segurado trabalhou em 2 ou mais empregos ao mesmo tempo, mas o INSS não somou corretamente os valores das contribuições de todas essas atividades. Aí, nesse caso, é possível pedir uma revisão para que o cálculo seja ajustado. E para quem é recomendada? Essa revisão ela é recomendada para o segurado que exerceu várias atividades profissionais simultaneamente, como eu falei, como professores ou médicos que podem se beneficiar dessa revisão. Outra revisão é para a inclusão de períodos de trabalho rural exercidos na qualidade de agricultor, por exemplo, e essa revisão ela permite incluir períodos de trabalho rural no cálculo da aposentadoria, desde que esses períodos não tenham sido considerados na concessão, no deferimento do benefício. Assim, essa inclusão, a inclusão desses períodos pode aumentar o tempo de contribuição e, consequentemente, resulta em um recálculo mais vantajoso da aposentadoria. Por último, não menos importante, nós temos a revisão por ação trabalhista, ou seja, essa revisão ela acontece quando o trabalhador ganha uma ação trabalhista contra o empregador e nessa ação são reconhecidos valores, períodos de trabalho ou vínculos de emprego que não foram considerados pelo INSS no momento da análise do deferimento do benefício. Assim, essa revisão ela busca incluir esses novos elementos, essas novas provas no cálculo da aposentadoria, o que pode aumentar também o valor do benefício. E nesse caso, inicialmente, a primeira coisa que precisa ser feita é obter a cópia da sentença trabalhista, dos cálculos que foram homologados e a documentação que comprove os valores e os períodos que foram reconhecidos. Nesse caso também, por ser mais complexo, é fundamental que um advogado previdenciário analise o impacto dessa decisão trabalhista no benefício. Ele vai verificar se há viabilidade de uma revisão e qual será o provável aumento no valor da aposentadoria, uma vez que há situações, por exemplo, quando a ação resulta em um acordo, pode ser que o INSS não considere. E por fim, se você tem dúvidas sobre como proceder ou sobre qual caminho seguir, buscar a orientação de um advogado especialista em direito previdenciário pode ser a melhor solução. Como eu falei antes, um advogado especializado ele vai analisar o seu caso de forma mais detalhada, garantindo que todos os seus direitos sejam respeitados e que você tenha o melhor resultado possível, o melhor valor a receber. Espero que essas dicas tenham ajudado a esclarecer o que pode ser feito nessa situação se a sua aposentadoria está com um valor abaixo do esperado. Se você tem dúvidas ou precisa de mais orientações, deixe o seu comentário aqui embaixo. Nós estamos à disposição para lhe ajudar. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais dicas sobre direito previdenciário e outros temas que podem fazer a diferença no seu dia a dia. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.